Olá, bem-vindo a mais uma aula da Introdução à Mecânica Quântica dentro do nosso curso de Física Moderna. Hoje nós vamos continuar com os nossos exemplos, que na última aula eu expliquei para vocês que a equação de Schrödinger pode ser aplicada em qualquer situação. Nós vimos a parte dependente e independente do tempo e eu dividi os problemas em dois grupos, né? Um primeiro grupo, que são aqueles grupos que eu chamei de espalhamento. Nesse grupo de problemas que envolve espalhamento, você tem ondas chegando e ondas saindo dessa região de interação. Então, por isso que a gente chama de espalhamento, né? Ela interage, modifica suas propriedades e vem. E aqui nós já começamos a resolver o primeiro exemplo, que era a barreira de potencial. E um segundo grupo é um grupo onde eu tenho estados ligados. Então a partícula, na verdade, enquanto aqui a partícula não fica localizada no centro de forças ou na região de interação, nessa outra é o contrário. Ela fica ligada nessa região de interação e, portanto, as chances da partícula estar fora vai decaindo de uma forma quase que sempre exponencial, de tal maneira que esse é o segundo grupo de problemas que a gente vai resolver. Então nós vamos continuar agora com o primeiro grupo, que são aqueles exemplos onde a partícula interage com o sistema e vai embora. Nós fizemos o exemplo da barreira de potencial, hoje nós vamos fazer o exemplo do poço de potencial. Só que continuando sendo um problema de espalhamento. Tá, então aqui eu tenho um potencial que ele é mais ou menos assim, né? Você tem aqui o eixo X e você tem um potencial que é dado por um potencial do tipo caixa. Ele é zero, quando chega numa região ele vira um potencial negativo e depois ele continua sendo zero. Então isso aqui normalmente nós vamos chamar a posição menos A, a posição mais A. Lembrando que se trata de problemas em uma dimensão. E agora, nós temos aqui nesse potencial um valor V0 negativo, né? Portanto, menos V0, com uma largura. E eu tenho um fluxo de partículas livres que vai incidir, vai interagir nessa região. Então eu garanto para vocês que lá no menos infinito, nasceram partículas, portanto, nasceram ondas planas que caminham na região positiva do eixo, encontra essa região de interação e, obviamente, como a mudança do potencial é como mudança do índice de refração em ótica. A chance de uma parcela da onda voltar e a chance de uma parcela da onda se transmitir. Então nós temos reflexão por essa região e temos transmissão por essa região. Tá certo? E nós vamos agora aplicar as equações de onda para resolver o problema do poço de potencial atrativo, né? Nós vimos uma barreira que é, na verdade, o oposto a ele. Ele é uma barreira, ela é algo que simplesmente repele, né, as partículas. O interessante desse problema é que, mesmo sendo atrativo, do ponto de vista clássico, um fluxo de partículas chegaria aqui, nessa região ficaria mais acelerada, né, porque tem um ganho de energia potencial nessa região, e depois ela voltaria a ser o que era. Portanto, do ponto de vista clássico, não há razão nenhuma para que um fluxo de partículas incidente, tá certo? Reflita, volte, tá certo? Nessa região. Mas do ponto de vista quântico, não. Do ponto de vista quântico, como nós estamos tratando de onda, o mais próximo que a gente pode chegar
é imaginar que nós temos sim aí uma situação onde a onda, encontrando uma variação do potencial, ela pode refletir uma parte dessa onda, uma parte do fluxo de partículas. E isso vai acontecer com determinadas probabilidades. A única certeza que eu tenho é que tem um fluxo de partículas chegando. E aí eu tenho que ver qual é a fração ou qual é a probabilidade de uma parte delas sofrer reflexão e uma parte delas sofrer transmissão. Então nós vamos lembrar de novo a equação de onda, menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a segunda derivada da função psi. Aqui no caso é igual mais o potencial vezes psi é igual a energia vezes psi. E eu vou colocar para a partícula uma determinada energia, eu vou dar a ela uma energia, que no caso, obviamente, como eu estou lidando com problemas de espalhamento, eu estou dando uma energia positiva, porque se eu der... aqui existem estados ligados que nós vamos aprender no segundo pacote de problema, mas nesse pacote de problema, o que nós temos é isso aqui. Muito bem. Então, vamos resolver esse problema e vamos dividir a região do espaço em 3 regiões. Nós vamos chamar de região 1, a região antes do ponto x igual a menos a região 2, que é a região entre x igual a menos a, e a região 3, que é a região após x igual a. Tá certo? Na região 1, nós temos uma equação do tipo, então se eu for olhar na região 1 eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a segunda derivada da função, o potencial é zero, isso tem que ser igual a e vezes a função, portanto, menos e vezes a função igual a zero. O que equivale a ter uma equação do tipo, se eu substituir essa parte por 2me sobre h cortado ao quadrado, eu posso vir aqui, substituir isso, e a equação fica assim, menos k quadrado psi com k quadrado igual a 2me sobre h cortado ao quadrado. E a solução dessa onda, eu sei que tem que ter uma parte que caminha com o momento k, que é a raiz quadrada disso, na direção positiva do x, e uma parte que caminha na direção menos x, com o mesmo momento, onde k é dado por isso. E eu sei que com certeza eu mandei o fluxo de partícula, então o coeficiente aqui é 1, e o coeficiente aqui eu não sei quantas partículas vão voltar, então eu chamo de R, o fluxo de partículas retornando. Então eu tenho a solução da primeira região, que eu vou chamar de psi1. Então essa é a solução para a primeira região. Para a região 2, eu tenho que menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes psi duas linhas mais menos aqui do V0, porque o potencial é atrativo. Menos V0 psi igual a E psi. Se eu passar o E para cá, eu na verdade fico com E mais V0, com sinal menos. E depois multiplicando, tudo isso agora é igual a, na verdade, uma equação que é psi duas linhas menos q quadrado psi igual a zero, com q quadrado igual a 2 vezes m e mais v0 sobre h cortado ao quadrado. Certo? Isso é a segunda equação, cuja solução também é oscilatória. Essa solução é igual àquela, só que agora o momento da partícula é outro, é Q, não é K. Não é? E agora a solução 2, obviamente, ela é igual a uma soma de E elevado a IQx e E elevado a menos IQx. Também é oscilatória, porque
a solução dessa equação é uma oscilação do tipo oscilador harmônico e tudo, portanto é onda plana, é dado por isso. Só que agora eu não sei com que composição, porque depende das condições de contorno. Então, a solução na região 2, nós temos que chamar como uma soma de e elevado a i qx e e elevado a menos i qx. Lembre-se que q difere de k, porque q é um momento maior devido à presença desse poço atrativo. Tá certo? E na região 3, a equação é completamente igual à equação 1. Então é igual à equação 1, só que a solução da solução 3, ela não comporta a parte voltando, porque estamos assumindo que se a onda conseguir ultrapassar essa região, ela vai caminhar para sempre, então é t elevado a e i kx. Portanto, trata-se de uma onda plana que caminha na direção positiva do eixo x. Então eu tenho aqui as 3 soluções para o problema de acordo com a equação de Schrödinger. E agora, para eu determinar qualquer condição, porque eu não sei quem é R, eu não sei quem é A, eu não sei quem é B e eu não sei quem é T. Mas eu tenho 4 condições de contorno a colocar. Na interface ou no ponto x igual a menos A, tanto a função quanto sua derivada é contínua. E na posição mais A, tanto a função quanto a sua derivada também é contínua. Então, eu tenho essas 2 condições de contorno que, obviamente, vão dar 4 equações, porque eu tenho 4 incógnitas. Eu não quero deixar de esclarecer para vocês que quando nós escolhemos esse coeficiente 1, nós na verdade, impomos na solução uma das condições de contorno, que é que eu realmente comecei com fluxo de partículas, fluxo de probabilidade, que é o que representa esse coeficiente ao quadrado vindo nessa direção. Mais adiante um pouquinho nas aulas, nós vamos poder mostrar essa característica do fluxo de probabilidade e tudo isso que eu vou demonstrar para vocês. Muito bem, então, dado essas soluções, eu tenho que agora passar às condições de contorno. Então vamos manter o formato das 3 soluções, que são as soluções para as 3 regiões do espaço, que são composições de onda plana, porque o potencial é constante e a partícula está com energia suficiente para navegar por todo esse espaço. Muito bem, então se nós formos impor as condições de contorno em x igual a e x igual a menos a, nós vamos montar as equações que permitem que a gente tire a expressão para os coeficientes. Então, em x igual a menos a, nós temos que essa solução é igual a essa e que a derivada é igual. Isso equivale a ter as seguintes equações, né? Então, aqui eu tenho que φ1 em menos a é igual a φ2 em menos a, e que φ'1 em menos a é igual a φ'2 em menos a. Porque, afinal, a descontinuidade do potencial é finita e, portanto, ele não pode ter descontinuidade da derivada. Tá certo? Essas condições levam a que e elevado a menos i ka mais r e elevado a mais i ka seja igual a e elevado a i qa menos, desculpa, mais b e elevado a i qa. E a derivada resulta numa equação que é i vezes k vezes e elevado a menos i qa, né, menos r e elevado a i qa, seja igual a i vezes q, que é a derivada, vezes a elevado a menos i qa, menos b e elevado a i qa. Essas são as 2 equações que eu tiro dessas 2 condições. Por outro lado,
em x igual a A, então será x igual a menos A, em x igual a A, eu tenho algo parecido, eu tenho que ter que psi2 em A é igual a psi3 em A, e que psi2' em A seja igual a psi' 3 em A. Tá certo? Isso nos leva, na primeira condição, que A e elevado a I que A mais B e elevado a menos I que A seja igual a T e elevado a I K A. E para a derivada, nós temos exatamente que I vezes Q A elevado a I que A, já botei a derivada, né, em evidência, menos B e elevado a menos I que A. Então, essa é a derivada do lado esquerdo, né, do x igual a A, e isso tem que ser igual a I K T e elevado a I K A. Então, isso me dá agora as equações. Então, eu tenho esse conjunto de equações aqui e tenho esse conjunto de equações aqui para resolver, para tirar quem é T, quem é R e quem é A e B. Quem são A e B, né? E isso pode ser feito de maneira relativamente fácil, né? Aqui, se você multiplicar essa equação por IQ, você já elimina o B, fica com o A, e assim vai, você remonta essas equações de tal maneira que você possa tirar os coeficientes. Essa parte algébrica de tirar os coeficientes, eu vou deixar para que seja feita por conta de vocês e já vou colocar a resposta. Obviamente, A e B não é interessante para a gente, embora tenha uma expressão para ele, mas eu vou me concentrar em obter R e T, porque de alguma maneira representa a porção da onda que é capaz de voltar e ou ser transmitida. E ele não é zero, pelo contrário, ele tem uma situação, uma expressão extremamente interessante como função da energia. Então, vamos pegar agora essas equações que nós listamos aqui, processá-las para tirar todos os coeficientes. Todos os coeficientes têm solução e eu vou, de alguma maneira, me concentrar na determinação do R e do T. Muito bem, então, fazendo as contas aqui, nós obtemos os seguintes valores para os coeficientes R e T. Primeiramente, eu vou dar o R. O R, ele acaba, eu não estou tomando ao quadrado aqui, para você ter a probabilidade, né, de reflexão, mas eu estou dando o coeficiente como um todo primeiro. Depois tirar o complexo conjugado é fácil, porque é uma expressão que você vai ver que dá para a gente escrever diretamente quem é o módulo ao quadrado. Então, o R ele é Q quadrado menos K quadrado vezes seno de 2QA. Tudo isso dividido, essa expressão do coeficiente R, dividido por 2QK cosseno de 2QA menos I, Q quadrado menos K quadrado. Lembre-se que o Q quadrado é maior, aqui é mais, desculpa, não é menos, é mais, seno de 2QA. Esse é o R. E o T, que também sai aqui da solução, é um E elevado a menos 2 IQA vezes 2KQ dividido por 2KQ cosseno de 2QA menos I. É o mesmo denominador dos dois, né? Seno de 2QA. Então, veja,
nós temos as duas expressões para os dois coeficientes, tá certo? Você pode verificar aqui módulo de R ao quadrado mais módulo de T ao quadrado igual a 1. Portanto, todo fluxo que chega, ou ele sai, ou ele chega, ou ele reflete, ou ele transmite. Quando você calcular o complexo conjugado disso, você sabe que esse cara desaparece, vai ficar isso ao quadrado e a soma dos quadrados aqui embaixo, que você vai multiplicar pelo complexo conjugado, não é verdade? É mesma coisa aqui, ó, que você multiplicar pelo complexo conjugado, esse termo exponencial desaparece, fica esse cara ao quadrado dividido por esse ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, né? Porque é um módulo, quando você multiplica pelo complexo conjugado. Tá certo? Aqui tem uma situação interessante que nós podemos observar, né? Então aqui nós teríamos o coeficiente quando esse seno de 2QA é zero, né? Bom, primeiro, quando E é muito maior do que V0, quando E é muito maior do que V0, você está tendo uma energia lá em cima, na verdade, K e Q são iguais praticamente. Então, isso aqui implica que Q toma mais ou menos o valor de K. Então, a reflexão vai a zero praticamente, porque esse termo desaparece. Então, nessa situação, nós temos que R vai a zero. Se o R vai a zero, o seu módulo quadrado também vai a zero. Ou seja, quando essa energia é muito, muito, muito alta, o sistema não vê direito esse poço, se ele for pequeno, né? E isso faz com que a reflexão desapareça. Então, essa é uma condição de contorno extremamente importante. E, obviamente, nessa situação, essa constante aqui, ela praticamente vai à unidade, tá certo? Porque se o R vai a zero, o T vai a 1. E isso você pode demonstrar aqui, onde você vai ver que quando isso acontece, quando K é praticamente igual ao Q, essa situação toda, ela se converte a ter um T quadrado praticamente unidade. Uma outra situação interessante é uma situação chamada de ressonância. É quando, se a gente olhar aqui nessa expressão, esse seno que aparece aqui, ele, obviamente, dependendo dos valores de Q, ele pode ser zero. E quando ele fica zero, nós acabamos tendo uma situação extremamente interessante, que a reflexão vai a zero. Aí eu tenho transmissão total. Então eu vou considerar essa parte, tá certo? Nós já analisamos isso. Eu vou analisar a situação, não é? Onde eu tenho, né, eu estou olhando aqui na expressão, o seno de 2Q vezes A igual a zero. Obviamente esse cara aqui tem que ser um múltiplo de 2π, então eu termino com 2Q vezes A igual a um número inteiro de π, aí eu garanto que o seno é zero, e como isso é duas vezes, agora eu vou elevar ao quadrado, para ter, porque eu tenho uma expressão para o Q quadrado, que fica mais fácil. Então eu tenho 4 vezes a energia mais V0 vezes 2m, aqui tem um A, dividido por H cortado ao quadrado, que é o Q quadrado. Isso tem que ser igual a N quadrado, π quadrado. Eu só elevei ao quadrado essa expressão. De onde eu tiro que as energias, existe uma sequência de energias que é dada por N ao quadrado, π quadrado, H cortado ao quadrado sobre 4. Tá, isso significa que nós temos 4 vezes 2, 8, né? 8 MA, tá certo? É isso que deu aqui ao quadrado, porque eu elevei ao quadrado, então faltou um quadrado. Isso menos V0 são as energias nas quais há uma ressonância. Nesse caso, o coeficiente de reflexão vai a zero. E o que acontece aqui?
Acontece que os estados, esse aqui se você olhar, são estados ligados de um poço de potencial. E quando isso é verdadeiro, há um remanescente da partícula se identificar com os estados ligados de um poço, e então determinadas energias acabam tendo, de alguma forma, uma reflexão atenuada, indo a zero, e portanto a transmissão acentuada. Essa é uma situação chamada de ressonância, porque quando eu tenho duas mudanças ao longo do espaço do potencial, é como se isso aqui fosse uma lâmina de vidro com a mudança. Aqui eu tenho um índice de refração, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E portanto eu tenho uma situação parecida com Fabry-Perot, onde a reflexão pode ser atenuada, tendo portanto uma otimização, uma ampliação da transmissão, né? É assim que funciona filmes antirreflexos. Você pega e leva ao mínimo a reflexão. Então aqui está acontecendo um anti-reflexão para essas ondas planas numa situação ressonante. Esse é um exemplo interessante, né, que, como a gente viu, o poço de potencial nos dá essa importante consequência. De um modo geral, eu poderia desenhar aqui, né, a onda, né, como que acontece, como nós temos aqui, então nós temos aqui uma onda que chegou aqui, ela oscilou diferentemente, e chegou aqui, foi transmitida diferentemente. Então, nós temos uma onda incidente, que se compõe com uma parte refletida. Aqui dentro nós temos uma composição dessas ondas e finalmente temos uma onda plana vindo. Aqui eu tenho vindo e tenho voltando ondas, né, compondo essa oscilação. Aqui dentro ela oscila diferentemente na região de interação, e nessa oscilação aqui dentro da região de interação ela nota a existência de determinadas ressonâncias e depois continua o processo. E essa amplitude, obviamente, da onda transmitida vai depender muito de uma série de condições, como nós vimos, né? E isso tem um pouco de semelhança com o interferômetro de Fabry-Perot, só que agora com ondas de matéria, com ondas de partícula, e ao invés de ter o índice de refração, o que nós temos, na verdade, é uma variação do potencial ao longo do espaço. Muito bem, então, com isso, a gente conclui esse segundo exemplo, que é o poço de potencial, né? E vamos partir, então, para mais um exemplo que nós podemos resolver com a mecânica quântica. Muito bem, agora nós vamos começar uma coleção de exemplos que diz respeito a estados ligados, onde, na verdade, a partícula ela não tem um fluxo vindo e saindo, mas ela fica localizada na região de interação. E antes de fazer isso, eu queria fazer um comentário importante sobre a continuidade da função de onda e de suas derivadas. Como nós vimos, a função de onda é contínua e a derivada da função de onda ela é contínua a menos que haja descontinuidades infinitas. Contínua. A menos que potencial tenha descontinuidades infinitas. Então, eu queria, com isso, gerar uma condição para isso, né? Porque ser contínuo é fácil, basta igualar a função de onda na fronteira. Agora, também, se a derivada é contínua, é fácil, mas esse a menos que tenha descontinuidade infinita, eu queria mostrar para vocês como é essa descontinuidade na derivada da função de onda quando o potencial apresente algum tipo de problemas desse tipo, com a descontinuidade infinita. Então, para fazer isso, eu vou tomar a equação de Schrödinger novamente, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes d2 psi dx2 mais v de x psi
igual a E psi. Tá certo? Essa é a equação. E vou passar tudo que é psi de um lado e tudo que é a derivada do outro lado. Então eu tenho dessa equação que d2 psi dx2 é igual exatamente a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes o v de x mais o e vezes psi. E se eu integrar agora, eu vou imaginar que tem algum ponto que nós vamos chamar de zero, mas pode ser qualquer ponto. Então, vamos supor que ao longo da coordenada x exista um ponto que eu vou tomar como a origem, que o ponto zero, que há no ponto zero uma descontinuidade aí do potencial, que é o que eu vou analisar aqui agora na nossa análise. Muito bem, então eu vou integrar essa segunda derivada, a integral da segunda derivada, né? Só que eu vou integrar, eu estou integrando a segunda derivada de 0 menos a 0 mais, um pouquinho antes e um pouquinho depois do zero, de d2 psi dx2 dx, isso é igual a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes a integral de 0 menos a 0 mais de v de x psi de x dx mais 2m sobre h cortado ao quadrado integral de 0 menos a 0 mais de e vezes psi dx. Essa é a integral. Lembre-se que 0 mais e 0 menos, um está se aproximando do outro. É como você fazer o limite do limite inferior e igualando ao limite superior da integral. Obviamente, E é uma constante, são energias, em qualquer que seja o caso que eu estou lidando, ele é um valor. Portanto, como a função é contínua, a integral onde os limites superior e inferior coincidem dá zero. Isso aqui dá zero. Tá certo? Essa parte da integral aqui, ela simplesmente me dá o valor da derivada, porque a integral da segunda derivada dá a primeira derivada. Então, essa parte aqui, ela me dá, eu vou apagar aqui em cima, que é para a gente poder continuar, né, visualizando o que está acontecendo. Então, apagando aqui, então fica mais fácil. Então, eu tenho que isso aqui me dá a derivada da função do psi no ponto 0 mais menos a derivada da função no ponto 0 menos. Isso é, de fato, se isso aqui for zero, a derivada é contínua ao redor, naquele ponto. Se isso não for zero, a derivada é descontínua. Só que acontece que isso é igual exatamente a 2m sobre h cortado ao quadrado, a integral de 0 menos a 0 mais do potencial vezes a função psi dx. A função eu sei que é contínua, mas o potencial eu não sei. O potencial pode ser qualquer coisa nessa condição. E, inclusive, ela pode ter uma descontinuidade infinita, como eu vou mostrar um exemplo. Isso cria qual é a variação da derivada ao redor de uma descontinuidade. Ela depende da integral nesse limite. Claro que nós pegamos o ponto zero como um ponto qualquer, mas poderia ser qualquer ponto aonde o potencial apresente algum tipo de descontinuidade. Essa é uma relação que nós temos que ter em mente para resolver problemas envolvendo condições na derivada. Caso o potencial v de x não tenha descontinuidade infinita, então a derivada é contínua. Porque isso aqui é zero. Se isso aqui for finito, a integral dos limites, quando o limite inferior
coincide com o limite superior, que é o que nós estamos fazendo 0 mais, 0 menos. Obviamente, 0 mais tende a 0 menos. É o mesmo ponto zero. Tá certo? Mas quando há uma descontinuidade infinita, e eu vou pegar um exemplo aqui, um exemplo que é o potencial delta, imagine que V de x é um alfa delta de x. Todo mundo sabe que a função delta, aqui nesse caso, ela tem uma descontinuidade naquele ponto preciso, no ponto x igual a zero, ela é infinita e é zero nos demais pontos. Então isso caracteriza uma descontinuidade infinita. E se eu colocar aqui alfa vezes delta, então a derivada psi' no ponto 0 mais menos a derivada psi' no ponto 0 menos vai ser a integral da função delta. E a integral da função delta é a função no ponto. Então isso vai ser 2m dividido por h cortado ao quadrado, o alfa do potencial que vai entrar aqui, e a integral de delta vezes a função nesse ponto, dá a função no ponto. Então dá exatamente psi no ponto zero aqui no caso. E isso é uma condição da descontinuidade da derivada quando eu tenho, por exemplo, uma descontinuidade infinita representada aqui por um potencial delta. Porque potencial delta é uma singularidade importante que está presente na física, é bem próximo da realidade de muitas coisas, né? Eu posso ter uma impureza, eu posso ter elétrons, por exemplo, caminhando, e eu tenho uma impureza em algum lugar que pode ter carga positiva ou negativa, e, portanto, vai ser uma descontinuidade delta, com sinal positivo ou negativo. O delta pode estar para cima ou para baixo, e isso vai dar, com a menos de um sinal, uma descontinuidade na derivada que eu tenho que levar em conta para poder resolver os problemas, como eu havia resolvido, de continuidade do fluxo de probabilidade nas funções de onda. Então, essa parte aqui nós temos que guardar para aplicar em alguns outros exemplos que nós teremos de lidar com sistemas localizados ou sistema de espalhamento, que nós vamos continuar na próxima aula. Até lá!